Eu tenho aqui em casa o volume 103 de One Piece, que é onde o Luffy desperta o Gear 5, e é um dos momentos mais importantes de One Piece. Eu gosto muito da história, e mesmo assim, até hoje eu não consegui terminar de ler esse volume. Tem página aqui que eu olho e já fico com preguiça. É tanto quadro, balão, efeito e personagem ao mesmo tempo que o meu olho simplesmente não sabe pra onde ir. Então, sim, eu acho que o traço de One Piece ficou uma bosta. Mas calma, eu não acho que o Oda desaprendeu a desenhar. O meu problema é outro. O traço de One Piece ficou uma bosta de ler, e essa diferença é muito importante. Eu comecei a assistir e a ler One Piece em 2021, cheguei nos semanais no final de 2022 e agora eu tô relendo a história. E foi nessa releitura que uma coisa que já me incomodava ficou muito mais óbvia. Pega os primeiros arcos. Ilha de Drum, Alabasta, Skypiea, Water 7, Enies Lobby. One Piece nunca foi um mangá vazio. O Oda sempre gostou de desenhar cidades enormes, multidões, navios e um monte de detalhe escondido. Só que as páginas elas respiravam. Quando uma coisa era importante, ela ganhava espaço. Um golpe grande recebia um quadro grande. Uma reação importante podia ocupar quase a página inteira. Na luta do Luffy contra o Lucci, por exemplo, os personagens mudam de posição e atacam de vários ângulos, mas você entende quem bateu, de onde veio o golpe e onde ele acertou. Você não precisava parar para poder decifrar o desenho. Para mim, isso começa a mudar perto de Marineford e fica ainda pior depois do time skip. O mundo cresce ainda mais, aparecem muito mais personagens e os arcos começam a acompanhar várias histórias ao mesmo tempo. Em Dressrosa, por exemplo, não é só o Luffy tentando chegar até o Doflamingo. Tem o LoL, o Fugitora, o Sabo, o Coliseu, os anões, a fábrica, a população fugindo da gaiola. E o Oda, ele quer mostrar tudo isso. Então a página é dividida em quadros menores, a história pula de um grupo para outro e cada espaço carrega um cenário diferente, uma luta diferente, um diálogo diferente e assim vai. Chega uma hora que a página ela já não tem mais um foco, tudo parece ter a mesma importância ali. E aí a gente chega em Wano. O Wano teve 149 capítulos e durante a invasão de Onigashima, o Oda precisava acompanhar os Chapéus de Palha, os Bainhas Vermelhas, o Kaido, a Big Mom, o Kid, o Lau, a Yamato, o Momonosuke, o Cip Zero e ainda um castelo inteiro pegando fogo. É coisa pra caramba, e eu entendo que uma guerra precisa parecer caótica, mas uma coisa é a situação da história ser caótica, outra coisa é a nossa leitura ficar caótica também. Tem momentos que eu preciso olhar 2 ou 3 vezes pra poder entender onde o personagem tá, qual parte do corpo eu tô vendo, ou o que o golpe dele fez. E o Gear 5 é o exemplo perfeito disso. O corpo do Luffy muda de forma, o cenário vira borracha, tem fumaça, haki, destroço pra tudo quanto é lado, golpe enorme do Kaido e um monte de onomatopeia diferente. Tudo isso combina com o poder, só que quando essa loucura entra em quadros pequenos e ainda divide espaço com diálogos e outras cenas, o que deveria transmitir movimento acaba me fazendo parar. É por isso que eu não terminei aquele volume. Eu gosto do Gear 5, eu só não gosto da experiência de ler algumas daquelas páginas. E o formato que você lê pode piorar bastante isso. No SBS do volume 113, o Oda explicou que pensa 2 páginas abertas como uma imagem só. Ele desenha considerando a revista, o mangá físico ou uma tela horizontal. Inclusive praticamente pediu desculpa para quem lê no celular em pé. Então uma imagem pequena, com qualidade ruim ou mostrando só uma página por vez, realmente prejudica a leitura. Só que isso não explica tudo, eu sinto problema com o volume físico na mão. A imagem fica até mais nítida, mas os quadros continuam pequenos e os balões continuam disputando espaço com o desenho. E essa crítica não é só da minha cabeça, principalmente porque durante o ano muita gente reclamou das mesmas coisas. Quadros menores, páginas mais cheias, lutas difíceis de acompanhar e mudanças de cena o tempo inteiro. Mas também tem muita gente que discorda. Tem quem ame a quantidade de detalhes, tem quem diga que o arco fica melhor lendo tudo de uma vez, e tem quem ache que a confusão de Onigashima passa a sensação de guerra. E eu até entendo, One Piece sempre recompensou quem volta numa página para poder procurar alguma pista, tipo Pandaman. Só que o detalhe escondido deveria ser algo recompensador e não uma coisa que atrapalha você a entender a cena na primeira leitura. E eu não tô dizendo que o traço atual é sempre feio. O Oda ainda entrega algumas páginas absurdamente bonitas, por exemplo em Egghead, que eu até senti uma melhora. O problema é que entre uma página muito linda e outra mais linda ainda, existem outras que ficam disputando o mesmo espaço. Então quando eu digo que o traço de One Piece ficou uma bosta, não é porque o Oda perdeu o talento, é porque ele tem tanta coisa pra contar e desenhar que ele parou de escolher o que realmente precisa ganhar espaço. Mas em alguns momentos eu até concordo com o traço ficar meio lixo, até porque o Oda tá ficando velho e com alguns problemas de saúde. Então é melhor dar uma agilizada do que a gente acabar caindo em um hiato a lá Hunter x Hunter. Só que o One Piece antigo também tinha detalhe, diálogo e bagunça. A diferença é que eu abria a página e sabia onde olhar primeiro.
Hoje, às vezes, 5 momentos diferentes aparecem juntos e chamam a minha atenção. O Oda não precisa desenhar menos bonito, mas ele tem que saber, às vezes, no que ele vai focar, porque uma cena importante num quadro grande pode ter muito mais força do que 5 reações espremidas na mesma página. E, bem, essa é a minha opinião. Eu não sou de pedir isso, mas se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, porque isso me ajuda demais. E agora eu também quero saber, quando você lê One Piece hoje, você entende tudo de primeira ou também precisa parar para poder descobrir o que tá acontecendo? Porque eu amo One Piece, mas em um ano, meu Deus, que traço ruim esse arco teve.